Olá, alunos do curso de Licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Química Ambiental. Na videoaula de hoje, nós encerraremos o curso apresentando o módulo 4, que trata de biosfera. Esse termo foi empregado pela primeira vez em 1875 pelo geólogo austríaco Eduard Suess. Na verdade, ela é a fusão de duas expressões gregas, bios, que significa vida, e sphaira, que significa esfera, ou seja, vida na esfera. Em outras palavras, biosfera corresponde ao espaço que há vida na Terra, ou seja, ao universo dos organismos vivos e suas interações. Esse termo trata de diversos tópicos químicos e biológicos que afetam diretamente a saúde humana e a ecologia, com destaque para a produção de alimentos, a nutrição, substâncias tóxicas e pesticidas. Em comum está a necessidade que os organismos vivos possuem de absorver e processar materiais do mundo à sua volta. A biosfera correlaciona todos os componentes abióticos de nosso planeta e que podem ser representados pelos oceanos, mares, lagos e rios, que correspondem a 3/4 do planeta Terra e que formam a hidrosfera, solos, rochas e sedimentos, que correspondem à litosfera, e gases diversos, que formam a atmosfera. Na interseção desses três ambientes, nós temos então o que conhecemos como biosfera. A biosfera ela tem como limite superior uma altitude de 7.000 metros e como limite inferior 11.000 metros nas fossas abissais. Ou seja, o domínio da biosfera é de algo em torno de 18.000 metros. Contudo, a maioria dos mamíferos sobrevive até 5.000 metros, do nível do mar até 5.000 metros. E apenas poucas aves migratórias conseguem sobreviver acima de 5.000 metros de altitude, acima do nível do mar, com um limite estipulado em 7.000 metros, que é o limite superior da biosfera. Abaixo do nível do mar, nós temos alguns peixes e mamíferos sobrevivendo, e num limite aí de 9.000 metros abaixo do nível do mar, nós temos aí alguns micro-organismos sobrevivendo. A diversidade de características que existem nesses ambientes se traduz na diversidade de espécies e na quantidade de seres vivos que habitam determinadas regiões. Assim, nos extremos superiores e inferiores da biosfera, poucos seres vivos conseguem sobreviver. Consequentemente, as condições ambientais mais favoráveis estão nos limites intermediários dessa faixa. Devido a essas interações entre os seres vivos e o biótopo da biosfera, percebemos que essa camada é modificada a todo momento, tornando-se um espaço bastante heterogêneo. Lembre-se que biótopo é o conjunto de condições físicas e químicas que caracterizam um ecossistema ou bioma. Por meio da atual presença do homem no ambiente, muitas vezes de maneira transformadora, a fragilidade da biosfera se evidencia. Contudo, ela também se mostra dinâmica e capaz de resistir, ao menos dentro de certos limites, a condições do meio ambiente. O primeiro tópico, então, que nós discutiremos na videoaula de hoje é a produção de alimentos. Para melhor compreensão dos fenômenos ambientais, é fundamental imaginá-los a partir dos ciclos biogeoquímicos, que nós já apresentamos em aulas passadas. Em outras palavras, essas ocorrências devem sempre ser interpretadas levando-se em consideração os fluxos de matéria e energia que ocorrem dinamicamente entre os componentes abióticos de nosso planeta. Nesse contexto, devemos em primeiro lugar considerar a produção de alimentos e o importante papel do ciclo do nitrogênio. Além disso, o principal processo envolvido na produção de energia biológica é a conversão fotossintética de CO2 em compostos de carbonos reduzidos, como nós vimos no ciclo do carbono. Posteriormente, esses compostos de carbonos reduzidos são utilizados como combustível para todas as formas de vida.
Além do carbono, os organismos necessitam de outros nutrientes, tais como o nitrogênio e o fósforo, dentre outros elementos em quantidades menores. Estes elementos geralmente estão disponíveis no solo em quantidades suficientes para garantir o crescimento natural da planta. Assim, podemos inferir que a possibilidade de aumento da produtividade de uma planta é normalmente restringida pelo suprimento desses nutrientes, ou seja, nitrogênio e fósforo, por exemplo. Contudo, esse nitrogênio deve ser fixado, ou seja, combinado com outros elementos para participar das reações biológicas. Por isso, quase 80% do N2, ou seja, gás nitrogênio, que compõe a atmosfera, está em uma forma extremamente estável e reativa. Como vimos anteriormente no ciclo do nitrogênio, que está aqui exposto na imagem ao lado, parte do nitrogênio é fixado de forma não biológica, por meio da reação do O2 em temperaturas suficientemente altas em combustão ou por meio de relâmpagos. Já os óxidos de nitrogênio formados na atmosfera são convertidos em ácido nítrico e lavados na chuva, fornecendo suprimentos de nitrato NO3- ao solo. As plantas podem utilizar o nitrato na produção de proteínas e outros compostos orgânicos essenciais de nitrogênio. Entretanto, a quantidade de nitrogênio disponível por meio da rota dos óxidos de nitrogênio e nitrato é insuficiente para sustentar a abundante vida vegetal tal como conhecemos. Por outro lado, temos a fixação biológica do nitrogênio, que se dá em sua maior parte de forma natural por meio de bactérias fixadoras e algas azuis esverdeadas, que são capazes de reduzir o N2 para amônia. Assim, as plantas podem usar a amônia diretamente como fonte de nitrogênio e os animais podem obtê-lo ingerindo as plantas. Fechando aí então o ciclo do nitrogênio. Como então percebemos, o nitrogênio tem um papel importante e nós podemos, de certa forma, inseri-lo no solo. E aí vem então o conceito de fertilidade do solo e agricultura. O conceito de fertilidade também está intimamente relacionado a esses fluxos de matéria e energia no ambiente. Assim, as principais fontes naturais de nitrogênio para os fins agrícolas são as bactérias que contêm nitrogenase, algumas das quais crescem em simbiose com limitada variedade de plantas cultivadas, mais notadamente as da família das leguminosas, como esses exemplos de imagem que nós apresentamos aqui. O grão de bico, a ervilha, o milho, a lentilha, entre outros. A capacidade de fertilização das leguminosas é a razão para a rotação de cultivos. Lembrem-se que a rotação de cultivos é uma antiga prática agrícola em que as leguminosas são plantadas de forma alternada aos cereais, grãos e outros vegetais para manter a produtividade da planta. Na ausência da rotação de culturas, as plantas que não fixam nitrogênio esgotam rapidamente os depósitos de nitrogênio do solo, a menos que sejam restabelecidos pela adição dos chamados adubos ou fertilizantes. Em 1840, o químico alemão Justus von Liebig observou a relação entre o crescimento de plantas e a utilização de fezes de animais como adubo. Desde então, a adubação tem sido utilizada no manejo do solo como uma forma de atender à demanda cada vez maior por alimentos. Contudo, nas últimas décadas, os fertilizantes naturais têm sido substituídos pelos chamados fertilizantes artificiais, que são produzidos industrialmente. Como já mencionado anteriormente nas aulas de química geral e química ambiental e química analítica, a produção industrial de fertilizantes de nitrogênio é realizada por meio do processo de Haber-Bosch e corresponde ao dobro da taxa estimada de fixação de N2 das culturas leguminosas. Revisando então, nós temos que o nitrogênio
provém do ar atmosférico, vai reagir com o gás hidrogênio. Esse gás ele é produzido a partir de uma reação do gás metano com vapor de água, formando aí o CO e o gás hidrogênio, produzindo então amônia e energia, reação que é catalisada com ferro, ocorrendo a altas temperaturas, 450 graus Celsius, e alta pressão. A aplicação de fertilizantes pode melhorar consideravelmente a produção agrícola. Um exemplo disso é a quadruplicação da produção de milho e outros grãos nos Estados Unidos e no Canadá entre 1950 e 2000. Além disso, a produção agrícola aumentou em toda parte por decorrência da disponibilidade de fertilizantes e do aprimoramento das linhagens de cultura. A melhoria na produção foi particularmente importante para os países pobres, muitos dos quais fizeram grande progresso na expansão da produção agrícola para atender às necessidades nutricionais da população em crescimento. Muito se realizou na década de 60 por meio da chamada Revolução Verde, que ocorreu principalmente no México e nas Filipinas, em laboratórios localizados no México e na Filipinas, que desenvolveram novas linhagens de arroz e trigo, aumentando aí a produtividade quando fertilizadas. Contudo, a adubação sem acompanhamento técnico agrícola, planejamento de culturas de acordo com a topografia da propriedade e conhecimento prévio do tipo de solo, tem causado vários impactos ambientais e prejuízos financeiros ao agricultor. Isso ocorre porque, além de salinizar o solo, ou seja, carregar o solo com sais diversos, a aplicação de fertilizantes pode causar a eutrofização de mananciais, devido à lixiviação de fertilizantes aplicados em solos removidos, sobretudo em épocas de chuva. Essa lixiviação promove aí um aumento da carga de nutrientes no ambiente aquático e, como vimos na aula passada, isso promove o crescimento aí exacerbado de algas que causam, por fim, a eutrofização desse manancial. Outro fator importante que contribui para o aprimoramento da produção agrícola é a irrigação. Essa técnica já era usada na antiguidade, mesmo sem o conhecimento prévio dos efeitos do fluxo de energia e material entre os reservatórios. O que se tinha era apenas um senso comum de que a disponibilidade de água no solo estava diretamente relacionada à produtividade da planta. Atualmente, essa produtividade é atribuída às características que a água tem de atuar como veículo de transporte, principalmente de nutrientes, e na dissolução de nutrientes. Portanto, a intensidade de sais acumulados no solo depende do tipo de água usado na irrigação, do manejo e da eficiência de drenagem. Em solos em que há escassez de água, como ocorre no Nordeste brasileiro e alguns países árabes, é comum a utilização da irrigação mecânica, que consiste na captação de mananciais por meio de bombas, seguido da distribuição na lavoura. Outro tópico importantíssimo quando falamos da produção de alimento é o tópico pesticidas. Isso porque, se existe um sentido mais adequado para a expressão mal necessário, esse pode ser evidenciado no uso de pesticidas pela agricultura moderna. Apesar de toda a toxicidade que esses compostos apresentam, a grande explosão demográfica que a humanidade vivenciou no último século e que está diretamente atrelada ao crescimento exponencial da demanda alimentícia só foi possível devido ao uso de pesticidas pela agricultura. Mas o que são então pesticidas? Por definição, são todas as substâncias de origem natural ou sintética usadas no controle e ou eliminação de pragas, tais como insetos, erva daninha, etc., que causam prejuízos na produção de alimentos ou transferem enfermidades aos seres humanos.
Atualmente, a maior parte de todas as culturas de alimentos comercializadas é produzido com o uso de pesticidas sintéticos, exceto em fazendas de cultivo de produtos orgânicos, em que são utilizados pesticidas naturais. Sequência, nós temos aqui a tabela 4.1, que apresenta as categorias de pesticidas e organismos indesejáveis combatidos por esses pesticidas. Podemos destacar aqui os raticidas, que combatem roedores, cupicidas, combatem cupins, os fungicidas, que combatem fungos, herbicidas, que combatem plantas, e um dos principais, que são os inseticidas, que combatem insetos. Todavia, desde a sua introdução, os pesticidas sintéticos têm sido um problema à saúde humana, devido à potencial contaminação dos alimentos proporcionados por esses compostos. Atualmente, metade dos alimentos consumidos nos Estados Unidos contém um nível mensurável de, no mínimo, um tipo de pesticida. Em contrapartida, outros países vêm proibindo ou restringindo o uso de alguns pesticidas mais tóxicos. E o Brasil? Como está o Brasil nesse panorama dos pesticidas? Nós temos aqui um infográfico nomeado Nossa Dose de Veneno, que traça um panorama dos pesticidas no Brasil. Isso porque o Brasil, em 2008, ultrapassou os Estados Unidos e assumiu o primeiro lugar como o maior mercado mundial de agrotóxicos, e mantém esse título até hoje. O crescimento do mercado de agrotóxicos nos últimos 10 anos no mercado mundial foi de 93%, enquanto no Brasil 190%. Em média, o brasileiro consome 5,2 litros de agrotóxico por ano. Em 2011, foi pulverizado um total de 852,820 milhões de litros de agrotóxicos nas lavouras do país. A quantidade de propriedades que usam agrotóxicos é de 27% até 10 hectares, 36% de 10 a 100 hectares e 80% acima de 100 hectares. Ou seja, os grandes produtores, praticamente todos, quase todos, usam pesticidas. E quais são os campeões de pesticidas, os alimentos que contêm mais pesticidas? No caso, o pimentão, com 91,8% de pesticidas, e em último lugar a batata com 0%. Esses alimentos com grande quantidade de pesticidas ou agrotóxicos causam efeitos à saúde, pois são acumulativos a longo prazo, trazendo problemas ao sistema nervoso, câncer, desenvolvimento de câncer e alterações fetais. A partir de então, nós começaremos a apresentar os principais pesticidas disponíveis no comércio, disponível aí para a humanidade. Começando pelos inseticidas tradicionais. Esses inseticidas são usados pela sociedade há séculos, principalmente no controle de doenças, tais como a malária, a febre amarela e a peste bubônica, transmitidas por insetos ou roedores, que são os hospedeiros. Os inseticidas tradicionais também são empregados na prevenção de insetos que atacam as culturas de alimentos e no controle de mosquitos e moscas domésticas que são inconvenientes e proliferam doenças. O mais antigo registro de uso de inseticida pela humanidade data de 1000 anos antes de Cristo e descreve a queima de enxofre por um processo denominado fumigação nas casas gregas. Fumigação é um tipo de controle de praga por meio do tratamento químico realizado com compostos químicos ou formulações pesticidas, os chamados fumigantes, voláteis no estado vapor ou gás, em um sistema hermético, visando a desinfecção de materiais, objetos e instalações que não possam ser submetidos a outros tratamentos. Um exemplo prático é o uso do dióxido de enxofre, produzido pela queima de enxofre na forma sólida, algumas vezes por incorporação do elemento a velas, que perdurou até o século XIX.
Ao longo da história, diversos outros tipos de materiais de origem natural já foram usados como inseticidas, tais como o mercúrio, o arsênio, a nicotina e o tabaco. Contudo, tais compostos são mais tóxicos para os humanos e outros mamíferos do que as pestes que eles se propõem a combater. Além disso, alguns metais, tais como o arsênio, não são biodegradáveis e permanecem indefinidamente na água, solo e sedimentos, podendo inclusive entrar na cadeia alimentar. Um grupo de inseticidas muito famosos são os organoclorados, que surgiram como uma tentativa de combate às pragas e insetos relativamente ineficazes e que foram desenvolvidos como inseticidas químicos modernos para justamente suprir essa necessidade. O primeiro deles foi o DDT, ou paradicloro difenil tricloroetano, que foi sintetizado durante a Segunda Guerra Mundial para controlar as epidemias de tifo e malária. Por sua descoberta, o químico Paul Hermann Müller recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1948. Após a guerra, o DDT foi o primeiro pesticida de uso agrícola usado amplamente, devido às diversas características que o qualificam como inseticida ideal, tais como elevada estabilidade química, porque possui uma degradação lenta sob condições ambientais, baixa solubilidade em água, exceto na presença de oxigênio ou nitrogênio, alta solubilidade em meios lipofílicos, como os tecidos adiposos de serviço, por sinal, por ser hidrofóbico, o DDT penetra rapidamente na camada externa serosa dos insetos e após a penetração paralisa-os rapidamente. Ele atua ligando as células nervosas de insetos, ligando-se às células nervosas de insetos, mantendo-as abertos os canais moleculares que admitem os íons de sódio, chamadas sinapses. A abertura desses canais acarreta estímulos nervosos descontrolados. E por fim, a toxicidade relativamente alta para insetos e mais baixa para humanos. Essas características fazem do DDT um inseticida persistente, ou seja, cada aplicação dura por um longo período de tempo. Entretanto, não demorou muito para que os insetos ganhassem resistência ao DDT, o que acarretou em perda de eficiência e o declínio do seu uso por volta de 1960. O ganho da resistência ao DDT por parte de insetos se deve à produção de uma enzima chamada DDTase, que catalisa a deidocloração, ou seja, a perda de átomos de hidrogênio e cloro do DDT para formar o 2,2-bis-p-clorofenil 1,1-dicloroetileno, também conhecido como DDE, que possui uma nova ligação dupla no átomo de carbono central, e a alteração geométrica desse carbono de tetraedro para trigonal altera as características entre o DDT e o DDE, que não se liga mais fortemente às células nervosas dos insetos. Em outras palavras, ele não tem mais o poder de inseticida, não paralisa mais os insetos, não promove a geração de impulsos nervosos descontrolados. Assim, para complementar e substituir o DDT, já que os insetos desenvolveram resistência a esse inseticida organoclorado, novos inseticidas foram desenvolvidos. A princípio foram sintetizadas variações do DDT, ou seja, moléculas que mantêm a estrutura do DDT, mas que possuem diferentes substituintes químicos, que não são susceptíveis à DDTase dos insetos resistentes. Contudo, a população de insetos desenvolveu novas resistências a todas as variações propostas. Isso é do ciclo natural. Até se concluir que nenhum inseticida poderia permanecer eficaz por muito tempo. A partir de então, outras moléculas organocloradas foram empregadas como neurotoxinas de insetos.
Várias delas eram produtos de uma reação de adição entre o pentaclorociclopentadieno e uma molécula olefínica que origina a classe de inseticidas ciclodiênicos, tais como o aldrin, o drieldrin, o clordano e o endosulfan. Contudo, o sucesso dos inseticidas persistentes teve um preço alto em todo esse ecossistema em que estavam inseridos. Isso ocorre porque os inseticidas fazem parte de uma rede muito complexa de relação presa-predador. Como exemplo dessa ação, temos a introdução do DDT em Borneo, como parte de uma campanha de erradicação da malária promovida pela OMS, Organização Mundial de Saúde, na década de 60. Basicamente, nós temos que Borneo é uma ilha localizada aqui no continente asiático, ok? Que pertence parte à Indonésia, parte à Malária. E nessa ilha nós tivemos um registro alto de malária na década de 60 e que, como falamos anteriormente, foi combatido aí pela OMS utilizando o DDT. Acontece que o DDT também atua sobre uma vespa típica dessa ilha, e essa vespa ela é responsável por comer lagartas que estão presentes no telhado das casas de sapê da ilha. Como a vespa é eliminada pelo DDT, o que ocorre é a multiplicação das lagartas e, como consequência, elas comem o telhado dessas casas. Uma outra consequência da morte das vespas é que as lagartixas podem comer esses mosquitos mortos e adoecerem devido à alta carga de DDT que está presente nessas vespas. As lagartixas doentes são mais susceptíveis para serem comidas pelos gatos, que acabam adoecendo e morrendo também. Como consequência, nós temos aí a multiplicação, a proliferação dos ratos nessa ilha, que ocasionaram o surgimento, o aumento da peste bubônica e também a destruição das lavouras, já que esses ratos podem comer essas lavouras. Ou seja, nós temos um efeito global aqui na ilha, quer seja nas habitações, quer seja na saúde, quer seja na alimentação, devido à introdução de um pesticida persistente. A solução que a Organização Mundial de Saúde encontrou para solucionar esse problema aí foi introduzir novos gatos na ilha. Essa correlação de fato ilustra o princípio da bioacumulação em cadeias alimentares. Esse princípio descreve que as substâncias químicas na presa se concentram no predador, que no caso é o gato, caso não sejam degradadas e expelidas rapidamente. Assim, em meados de 1970, o DDT foi proibido para a maioria de seus usos em diversos países industrializados. Na sequência, nós temos uma outra classe, na verdade, duas classes de inseticidas também muito utilizadas, que são os organofosforados e carbamatos. E que surgiram devido aos problemas ligados à bioacumulação dos inseticidas anteriores, organoclorados. Assim, eles foram substituídos por compostos altamente potentes, mas não persistentes, e pois se quebram rapidamente em produtos inofensíveis e solúveis em água. Dentre esses compostos, as duas classes mais usadas são os organofosforados e os carbamatos. Esses inseticidas são poderosas neurotoxinas e atuam inibindo a enzima acetilcolinesterase, que hidrolisa o neurotransmissor acetilcolina. Quando a acetilcolina se liga aos seus receptores em uma célula nervosa motora, ela continua fornecendo estímulos até a acetilcolina ser quebrada pela acetilcolinesterase que está presente na sinapse. Ou seja, nós temos que a acetilcolina é quebrada pela acetilcolinesterase, formando acetato e a colina. E justamente essa quebra da acetilcolina pela acetilcolinesterase é que fornece os impulsos nervosos presentes na sinapse.
Se a acetilcolinesterase for inibida, o estímulo dos nervos continuará de forma descontrolada, levando à paralisia e à morte. Os inseticidas organofosforados apresentam a seguinte forma geral: uma espécie de fósforo ligada a um radical OR, uma ligação dupla com enxofre, uma espécie X e outro radical R. Dentre os inseticidas organofosforados, nós podemos destacar o paration, sempre mantendo essa fórmula geral. Aqui o OR vai ser representado por essa estrutura e o X por essa molécula maior. O malation, também mantendo a estrutura central, e o clospifirus. Já os carbamatos apresentam a seguinte fórmula geral, e dentre eles nós podemos destacar o carbaril e o alicarb. No entanto, a toxicidade dos inseticidas organofosforados e carbamatos é bem maior do que os inseticidas organoclorados. Eles não são resistentes, mas apresentam maior toxicidade. Como exemplo, os pesticidas paration e alicarb têm causado mortes e danos à saúde de muitos trabalhadores agrícolas. Consequentemente, as vantagens ambientais adquiridas por esses agentes não persistentes são suprimidas pelos impactos à saúde humana. Uma solução é o uso de inseticidas naturais. Isso porque muitas plantas podem produzir moléculas para sua própria proteção. Essas moléculas podem matar ou inativar insetos, o que tem despertado a atenção dos químicos, que podem, por sua vez, isolar algum desses compostos para ser empregado no controle de insetos. O primeiro registro foi o isolamento da pinetrina a partir da planta, da flor do crisântemo. Essa piretrina tem uma ação semelhante dos organofosforados e carbamatos, ou seja, elas atuam sobre a acetilcolinesterase, um mecanismo de ação muito semelhante, e foi utilizada aí, primeiro registro, pelos exércitos napoleônicos para combater o piolho. Atualmente, ela é usada na forma sintética como componente de aerossóis para o combate de pulgas. Um outro exemplo é da rotenona, que é extraída das raízes da planta do feijão e que há séculos é usada para eliminar peixes e que há 150 anos também é usada em colheitas. A rotenona também tem um mecanismo semelhante aos organoclorados e carbamatos e não é resistente à luz, ela é fotossensível e que, sob exposição crônica, está relacionada ao mal de Parkinson. Uma outra classe de pesticidas muito utilizadas pela sociedade são chamados herbicidas. Estão presentes desde os tempos bíblicos, isso porque os exércitos usavam sal ou mistura de salmouras e cinzas para esterilizar alguns territórios que tinham conquistados na tentativa de torná-los inabitáveis para gerações futuras dos inimigos. Já na primeira metade do século XX, vários compostos inorgânicos, tais como o arsenito de sódio, o clorato de sódio, o sulfato de cobre, já eram usados para matar as chamadas ervas daninhas. E o que todos esses compostos tinham em comum? Todos pertencem a um grupo de pesticidas conhecidos como herbicidas. Herbicidas são, portanto, compostos que destroem plantas e que são usados na agricultura comercial para substituir a extração manual de ervas daninhas sem causar prejuízo à vegetação desejada. Além de poupar mão de obra, os herbicidas são aplicados no plantio direto, minimizando a erosão por reduzir a perturbação do solo. No plantio direto, os campos são plantados sem ser arados, injetando diretamente as sementes no solo após as ervas daninhas terem sido controladas com os herbicidas. Contudo, o plantio direto exige altos níveis de herbicidas, pois as ervas daninhas devem ser completamente erradicadas, uma vez que uma pequena porcentagem remanescente produz sementes suficientes para restaurar a população de ervas e obstruir a plantação. Por isso,
O uso de herbicidas também caiu em desuso a partir da década de 1980, em parte devido às preocupações decorrentes dos efeitos colaterais contra a saúde e o ecossistema. Os herbicidas podem ser agrupados por atividade, uso, modo de ação, grupo químico ou tipo de vegetação controlada. Quanto à atividade, nós temos os herbicidas de contato e os sistêmicos. Quanto ao uso, nós podemos classificar quanto aplicados no solo, pré-emergentes e pós-emergentes. E quanto ao mecanismo de ação, nós temos os inibidores de acetilcoenzina A-carboxilase, inibidores da acetil-lactosintase, os inibidores de enopiruvoil, shikmato 3-fosfatase sintase e os inibidores de fotossistema. A maior classe de herbicidas é a das chamadas triazinas, cuja fórmula geral está apresentada aqui, da quais o herbicida mais conhecido é a antrazina, que é muito utilizada em plantações de milho. A antrazina não se bioacumula de forma significativa, sendo moderadamente solúvel em água. Contudo, é bastante persistente e frequentemente detectável em poços de fazenda. Embora não seja muito tóxica, há certa correlação entre as altas concentrações de atrazina em poços artesianos com o câncer e a malformação fetal. Por isso, ela vem sendo sistematicamente substituída pelo herbicida metolaclor, que se degrada mais rapidamente no campo. Outro herbicida muito comum é o paraquat, que tem sido usado extensivamente nas campanhas de erradicação da maconha. Contudo, ele é altamente tóxico e pode provocar danos aos pulmões dos fumantes de maconha. O paraquat é altamente tóxico ao homem por ingestão e seu efeito tóxico em mamíferos se deve em grande parte aos danos causados nos alvéolos pulmonares. Ele também é moderadamente absorvido pela pele e altamente irritante aos olhos. Devido à sua alta toxicidade e seu potencial para intoxicações acidental e intencional, o paraquat tem uso restrito em muitos países do mundo. Por sinal, em vários países há alto índice de suicídio associado à ingestão de paraquat. Basicamente, o paraquat ele atua a partir de um ciclo redox, como sendo o principal responsável por sua toxicidade. E nesse ciclo redox nós temos inicialmente os cátions de paraquat, o cátion paraquat sendo reduzido pela NADPH microsomal em condições anaeróbias. Na sequência, nós temos o paraquat reduzido reagindo com o oxigênio molecular, formando os íons superóxido e restabelecendo o cátion paraquat ou paraquat oxidado, que entra novamente no ciclo aqui. A morte celular se dá então por lipoperoxidação das membranas celulares ou pela depleção do NADPH. A depleção é a diminuição da quantidade de NADPH no sistema apresentado. Isso ocorre porque durante os vários ciclos redox do paraquat há um consumo sistemático do NADPH e com isso nós temos a depressão dessa substância, seguida aqui pela lipoperoxidação que causa danos teciduais. Por fim, outro herbicida que merece destaque é o pentaclorofenol, PCF, que se apresenta como um sólido branco de odor fenólico, insolúvel em água, mas que se dissolve rapidamente em moléculas de gorduras. Ele é usado como conservante de madeira, desfolhante nas culturas de algodão, herbicida pré-emergente e biocida em sistemas de água. Atualmente seu uso está proibido em muitos países, inclusive no Brasil. Contudo, o pentaclorofenol ainda pode ser encontrado no ar, em águas superficiais e subterrâneas ou adsorvido a solos e sedimentos. A contaminação atmosférica pode ocorrer por volatilização da madeira tratada ou dos resíduos das fábricas de tratamento de madeira. Isso porque ainda há pentaclorofenol resistente aí
nas madeiras que foram tratadas há alguns anos com este material. O pentaclorofenol pode também ser formado durante a incineração de resíduos contendo cloro. O pentaclorofenol ele pode estar presente em peixes e outros organismos devido à alta solubilidade do sal sódico, mas os níveis nos tecidos geralmente são baixos. Alimentos acondicionados em caixas de madeira tratadas previamente com pentaclorofenol também podem estar contaminados. E a exposição por inalação de ar ou ingestão de água potável e de alimentos contaminados por pentaclorofenol é pouco significativa, mas aumenta em regiões próximas a fábricas que utilizam compostos ou em locais de despejo de efluentes. A inalação do pentaclorofenol provoca irritação do trato respiratório, gargantas e olhos, produzindo sensação de queimação e lacrimejamento. Já a exposição a altas doses provoca febre alta, fraqueza, alterações respiratórias da pressão sanguínea, convulsões e colapso. A exposição crônica pode causar danos aos rins, fígado, sistema nervoso e alterações hematológicas. Estudos com animais indicam que o pentaclorofenol pode causar efeitos fetotóxicos e embiotóxicos, ou seja, aborto e má formação, e que os compostos se unem a vários receptores hormonais. Porém, nem todos os herbicidas são maléficos à saúde humana, e um exemplo disso, ou seja, um exemplo positivo, é o glifosato. Esse herbicida é um simples derivado de aminoácidos solúvel em água, mas que adere bem ao solo. Ele foi desenvolvido para ter baixa toxicidade e se degrada prontamente no meio ambiente. Devido à sua estrutura iônica, ele é atraído aos locais de troca iônica nas partículas do solo, não sendo carregado para os lençóis freáticos. Além disso, por ser metabolizado por micro-organismos do solo, ele possui uma meia-vida de apenas 60 dias, não se bioacumulando em proporções significativas. Seu mecanismo de ação parte da inibição de uma enzima presente na folha e que é necessária para a síntese de aminoácidos. E por fim, o bloqueio desse caminho biosintético mata a planta, já os animais não são afetados, pois eliminam ele rapidamente. Para finalizar então nossa aula de hoje, nós fecharemos desse modo falando um pouquinho sobre os alimentos geneticamente modificados, que é um tópico que merece destaque especial quando se trata da produção agrícola e o uso de organismos geneticamente modificados. Isso só foi possível devido à contínua revolução na genética molecular, que viabilizou a reprogramação das instruções genéticas das plantas. Assim, na década de 50, os cientistas decifraram o código genético das moléculas de DNA e gradualmente elucidaram os complexos mecanismos bioquímicos por meio dos quais os genes se expressam. Na sequência, eles aprenderam a isolar os genes e a recombiná-los como um complemento do DNA do organismo chamado genoma. Um exemplo disso é o processo de crossover, onde nós temos a recombinação de genes. Os cientistas também aprenderam a inserir genes estranhos no genoma de uma planta e a produzir sementes que contêm novas características. Esse trabalho deu origem, em meados de 1995, às primeiras culturas comerciais modificadas, as chamadas culturas transgênicas ou transgênicos, sendo amplamente adotadas nos anos subsequentes. Nós temos aqui um gráfico, um infográfico que apresenta o top 7 áreas plantadas com transgênicos no mundo, onde podemos observar que o Brasil está abaixo apenas dos Estados Unidos. Tá, ok? Aqui é uma área total de 175 milhões de hectares em 27 países. Desse total, 40,3 milhões estão no Brasil. Seguida aí de Argentina, Índia, Canadá, China e Paraguai. A produção de transgênicos no Brasil em 2004 se concentrou na cultura de soja. Isso porque do 97% da soja produzida, 29,1% é de cultura transgênica. Do milho, 12,5% e do algodão, 0,6%.
E como é que são produzidos esses transgênicos, né? Aqui nós temos o esquema da transformação genética de uma planta por meio da bactéria Agrobacterium tumefaciens e de um plasmídio de transferência. Basicamente, nós temos inicialmente aqui o cientista encontra e isola um gene com característica genética desejável. Esse processo é chamado de mapeamento. Na sequência, ele faz várias cópias do gene isolado no processo designado PCR. O próximo passo é transferir esse gene desejado, isolado, que foi multiplicado, para os genes da própria planta, no processo chamado transformação. Tá, ok? Isso antes, porém, ele pode remover genes indesejáveis também. Em seguida, o cientista cria uma nova planta a partir dos tecidos geneticamente modificados. Ou seja, resumindo, nós temos então, nós isolamos a parte que nos interessa, o gene de interesse da planta. Nós podemos retirar a parte indesejada. Nós inoculamos num plasmídio com um novo gene inserido da bactéria, no caso aqui a bactéria Agrobacterium tumefaciens. Inserimos esse micro-organismo na planta, que vai se multiplicar, e a multiplicação das células de diferente origem forma então o que a gente chama de planta transgênica. Por fim, a gente verifica se os genes inseridos funcionam conforme o esperado e também se o gene inserido aparece na semente. Atualmente, a maioria dos produtos transgênicos comerciais envolve a resistências a pragas. Como exemplo, a soja e o algodão foram modificados para resistir aos efeitos do herbicida glifosato, de modo que esse possa ser aplicado para o controle de ervas daninhas antes do plantio, o que reduz expressivamente a quantidade de herbicida necessária. A resistência a insetos foi outra proeza da modificação genética. Assim, por meio da recombinação dos genes das toxinas, as plantas passaram a produzir o próprio inseticida natural. Uma outra aplicação importante é a proteção contra vírus vegetais e bactérias patogênicas, que regularmente infestam e dizimam as plantações. A resistência aos vírus pode ser induzida pela incorporação de fragmentos de códigos genéticos das proteínas virais ou bactérias do genoma da planta, um processo semelhante à vacinação. Aparentemente, os genes estranhos ativam o mecanismo de defesa da planta, que destrói o material genético do organismo invasor. Uma das preocupações manifestadas em relação à utilização de plantas transgênicas é a possível polinização cruzada entre culturas modificadas e não modificadas, e que podem ter consequências ainda não dimensionadas. Além disso, várias informações contraditórias têm sido lançadas aí vinculadas na mídia quanto aos potenciais danos que os organismos transgênicos podem causar aos seus consumidores. Algumas dessas críticas relacionam os transgênicos a potenciais reações alérgicas e, por fim, grande parte das polêmicas originadas com as questões dos transgênicos está diretamente relacionada ao seu efeito na economia mundial. Isso porque os países bem estabelecidos economicamente e que tiveram sua economia baseada na chamada genética clássica são contra as inovações tecnológicas dos transgênicos. Enfim, é um tema bastante amplo, bastante polêmico, assim como o uso de pesticidas. Eu, por exemplo, desenvolvo na UFES um projeto onde nós trabalhamos com a agricultura familiar, a chamada agricultura orgânica. Nós desenvolvemos um adubo orgânico a partir da urina bovina ou urina humana. Esse adubo é conhecido como Struvita. E nesse projeto eu faço todo o controle de qualidade e mapeamento de possíveis metais pesados ou fármacos que podem estar presentes na urina da vaca ou do ser humano e, consequentemente, contaminar uma cultura orgânica.
Como atividade online de nível 1, nós temos a atividade 1 e 2, questões 1 e 2, página 121, que deve ser entregue até as 23 horas e 55 minutos do dia 28 de novembro de 2017. Além disso, nós temos a postagem de atividade nível 3, referente ao módulo 4, desenvolvendo e aplicando o conhecimento, questões 1 a 11, página 122, e que deve ser entregue impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos do dia 28 de novembro de 2017. Eu desejo então a todos uma ótima semana e nos vemos aí no próximo curso que eu vier a ministrar. Até mais!